E aí, galera da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui quem fala é o Teacher Júnior Almada e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, iniciando um novo ano. Não é agora, vocês já estão no ensino médio. É um ano de muitas descobertas, é um ano de muita novidade, certo? E eu espero que a gente consiga, né, alcançar todos os nossos objetivos nesse novo ano que a gente está começando aí. Tá legal? Então, olha só. A gente tem um livro novo, não é? Material de ensino do Sistema SAI Digital. E aí eu quero que vocês já comecem abrindo os materiais de vocês na página de número 176, certo? Onde a gente começa com Who am I? Quem sou eu? Bom, a gente sabe que na maioria das vezes é um pouco complicado nós falarmos de nós mesmos, não é? A gente fazer descrições a respeito de quem nós somos, do que nós gostamos e etc. No entanto, a gente começa o nosso start com uma atividade que eu quero que vocês pensem para mim, tá? A respeito de vocês, sobre vocês. Quem eu sou? Quais são as palavras que geralmente eu utilizo para me expressar? Para dizer, bom, eu sou essa pessoa, eu gosto de determinadas coisas, eu me expresso de determinada maneira, certo? Então a gente já começa aqui na página 176 com o seguinte: No one is exactly like you. You are unique. And that's what makes the world an interesting place to live in. Então, ninguém é exatamente como você e você não é exatamente parecido com ninguém, tá? Então, todos nós somos pessoas diferentes. E aí, o que a gente faz com isso? Não é? É simples. Nós vamos aprender a conviver com o tipo de pessoa que nós somos, obviamente, tá? Então, a gente sabe que em diferentes partes do mundo as pessoas são diferentes, não é? Cada uma delas tem um costume diferente, uma cultura diferente, gosta de comidas diferentes, coisas diferentes e por aí vai, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente começa aqui com esse primeiro espaço, os 3 primeiros espaços, não sei se vocês conseguem ver aqui no material de vocês, tá? Nós temos 3 espaços primeiramente. E vocês vão completar para mim com 3 palavras que descrevem quem vocês são. Pode ser generoso, pode ser inteligente, pode ser talentoso, pode ser engraçado, pode ser uma pessoa solidária. Você vai me dizer quem você é. Detalhe, essas 3 palavras, elas precisam ser escritas em inglês, obviamente, porque a gente está trabalhando com a língua inglesa. Então é o momento de vocês darem uma pesquisada, não é? Observar nos materiais de vocês, mas também, né, escrever aí, praticar o idioma. Talvez vocês já saibam algumas palavras. Por exemplo, você pode dizer que você é uma pessoa feliz, não é? E utilizar a palavra happy, que eu sei que vocês sabem o que significa, não é? A lovely person, uma pessoa amável, não é? Então, vocês vão pensar em 3 palavras e vão completar para mim, certo? Does that tell everything about you? Essas coisas aí, essas informações, elas dizem algo para você ou sobre você, não é? Então a gente começa a pensar quem eu sou, qual é a imagem que eu transmito para as pessoas que estão ao meu redor, certo? E aí, a partir disso, a gente vai fazer a terceira atividade do nosso material. Bom, nós deveríamos desenvolver essa atividade em pares, mas o momento ainda não nos permite, não é? Então nós vamos fazer as nossas atividades mesmo individualmente, cada um consigo mesmo. Bom, complete the mind map. O que é um mind map? O mind map nós chamávamos anteriormente de brainstorm, não é? Quando a gente faz ali um mapa mental que traz palavras, que traz informações a respeito de algo ou alguém, tá bom? Então a gente começa o nosso mind map com o seguinte: You don't need to have the same answers. What factors shape your identities? Então vocês têm 4 espaços aqui, olha só, nós temos um diagrama também, não sei se parece para vocês verem, tá? Nós temos aqui um diagrama, não é isso? E nesse diagrama vocês vão completar com informações que vocês acham, certo? Que moldam, que formam a identidade de cada um de vocês. Por exemplo, tá? Aqui nós temos physical appearance, a aparência física. Então, isso molda, né, quem você é, molda a sua identidade. Eu ser gordinho, eu ser magrinho, isso será que muda alguma coisa? Talvez sim, não é? Então a gente começa a pensar sobre essas informações. Depois, the cultural background. O background cultural. O que é isso? O background cultural de alguém é quando eu
tenho todo um arcabouço cultural. Por exemplo, na minha família, as pessoas falam puxando mais o R ou o S, né? Elas dizem égua ou elas dizem Y, certo? Então tudo isso é informação do nosso cultural background, certo? Do nosso arcabouço, do nosso terreno cultural, do que nos molda, né, enquanto cultura. Eu não posso comer manga com açaí porque faz mal. Isso é um background, não é um cultural background. Isso é coisa de família, de tradição. Na minha família a gente se reúne para jantar todos os domingos, né? Porque isso é uma questão de tradição também. Então, cultural background. Mas quais outros fatores a gente pode pensar, não é? Que moldam a nossa identidade, certo? A nossa religião, a nossa crença, não é? Isso pode entrar aqui. Né, a nossa educação, o lugar onde nós moramos, isso influencia. Então vocês vão pensar em 4 possíveis respostas, ok? E vão colocar aqui para mim nesse mind map que nós vamos utilizar na página 176, tá bom? E aí, por fim, chegamos na 4ª informação. Can identity change over time? Exemplify your answer. A identidade de um ser humano ela pode mudar com o decorrer do tempo? Sim ou não? Provavelmente sim, né? Às vezes as pessoas mudam. A gente, quando criança, crê em algumas coisas, quando cresce, crê em outras, não é isso? E aí, geralmente, a nossa identidade ela vai mudando, obviamente. Agora, eu quero que vocês pensem para mim um exemplo, né, para exemplificar essa resposta de vocês. Claro, no caso, se vocês acharem, não é, que essas informações, que a nossa identidade ela muda com o decorrer do tempo, tá bom? Lembrem, as respostas de vocês precisam ser todas em inglês, porque é o que nós estamos trabalhando, né? O assunto de falar de si mesmo, algumas pessoas acabam não gostando muito, né, de ter que falar de si mesmas, mas é um assunto bem interessante, bem legal, que a gente vai poder explorar um pouquinho mais no decorrer dessa nossa unidade. Na sequência, aí a gente tá cheio de exercício, né? Porque esse material ele é bem dinâmico, bem cheio de coisas para fazer. Olha só, você vai ler um pequeno excerpt do livro The House of Mango Street, a casa na Mango Street. It's about a girl called Esperanza. É sobre uma menina chamada Esperança. In English, my name means hope. In Spanish, it means so many letters. It means sadness. It means waiting. It's like the number 9, a muddy color. It's the Mexican records my father plays on Sunday mornings when he is shaving, sung like sobbing. Yes. So, it was my great-grandmother's name and now it's my name. She was a horsewoman too, born like me in the Chinese year of the horse, which is supposed to be bad luck if you're born female. But I think this is a Chinese lie because the Chinese, like the Mexican, don't like their women strong. My great-grandmother, I would like to have known her, a wild horse of woman, so wild she wouldn't marry, until my great-grandfather threw a sack over her head and carried her off. Just like that, as if she were a fancy chandelier, that's the way he did it. And the story goes she never forgave him. She looked out the window her whole life, the way so many women sit their sadness on an elbow. I wonder if she made the best with what she got or was she sorry because she couldn't be all the things she wanted to be. Esperanza. I have inherited her name, but I don't want to inherit her place by the window. At school, they say my name funny as if the syllables were made out of tin and hurt the roof of your mouth. But in Spanish, my name is made out of a softer something, like silver, not quick as thick a sister's name, Magdalena, which is uglier than mine. Magdalena
who at least can come home and become nanny. But I am always Esperanza. I would like to baptize myself under a new name, a name more like the real me, the one nobody sees, Esperanza as Lissandra or Maritza or Zizi with the X. Sometimes, like Zizi, the X will do. Ok? Bom, temos aqui uma moça que se chama Esperança e ela está falando sobre o nome dela, o que significa, e ela diz que herdou esse nome da avó, não é? Que era uma mulher forte como um cavalo, não é? E ela gostaria de ter conhecido a avó, mas não de ter estado na posição da bisavó dela, não é? Que foi uma mulher que passou a vida na janela olhando as suas esperanças, não é? Se esvaindo. Bom, a partir daí nós temos então 4 perguntinhas, tá? Que vocês vão trabalhar em pares para me responder. Bom, sobre o que é esse excerpt? No texto, Esperança diz que chineses, assim como os mexicanos, não gostam de mulheres fortes. O que isso significa? Você concorda com essa informação? As pessoas da sua etnia gostam de mulheres fortes? Ou seja, aqui a gente levanta uma questão sobre o feminismo, onde a gente percebe que a mulher ela é muito subjugada, muito diminuída, não é? Mulheres fortes, elas acabam causando sim nos homens certo receio, certo medo, certo? E aí por conta disso são chamadas de loucas, são chamadas de mal educadas e por aí vai. Então, meninas, atentem-se para isso. Mulheres fortes, elas vão conquistar o mundo. Who run the world? Girls. Ok? Então, olha só. Vocês vão responder para mim essa letra B, baseado nas informações que nós temos do texto. Na letra C diz, quais os meios, não é? E em quais modos a Esperança admirava a avó dela, certo? Então, de acordo com o que vocês leiam aqui, de que maneiras a Esperança admirava, de que modos, o que ela achava bonito na avó dela. E, por fim, quais são as heranças, digamos assim, da avó dela que ela gostaria de evitar, certo? Então, também baseado no texto, vocês vão me dar essas respostas. Na sequência, a gente vai começar a rever alguns itens que foram trabalhados no decorrer do ensino fundamental de vocês, do 6º até o 9º ano, obviamente, certo? E a gente começa com algumas informações sobre o verbo to be, que vocês obviamente já conhecem, tá? Vocês também vão trabalhar com os possessive adjectives, que são meu, minha, seu, sua, seus, suas. São aqueles possessivos que entram no início e no meio de frases, nunca entram no final das mesmas, não é? Também vamos trabalhar com os definite pronouns, certo? E aí a gente vai fazer um exercício que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual. Tá legal, galera? Então a gente começa com o verbo to be. Nós temos formas, 3 formas diferentes do verbo to be, que são am, is e are, não é isso? Am, is e are são as formas do verbo to be que nós utilizamos para I am, eu sou, estou, you are, você é, está, he, she, it, ele é, está, ela é, está, isto é, está, certo? We are, nós somos, estamos, they are, eles são ou estão, certo? Quando eu coloco o not depois do am, do is ou do are, eu transformo na forma negativa. I'm not, eu não sou, estou. You are not, você não é, está. He, she, it is not, ele, ela não é, está, certo? We are not, we aren't, nós não somos, estamos. They aren't, eles não são ou estão, tá bom? Então, a gente observa aí que temos essas informações, certo? Sobre o verbo to be. Com os possessivos, cada um dos sujeitos, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isto, we, nós, they, eles ou elas, cada um tem o seu pronome possessivo aqui de adjetivo correto. Então, my, meu, minha. My name is Junior, eu sou Júnior. Your class is number 12, a sua sala é a sala 12. Her name is Selma, o nome dela é Selma. His name is John, o nome dele é John. Então, meu, my, seu, your, his é dele, her é dela, its, tudo juntinho, its é do animal, de uma coisa, de um fenômeno da natureza, disto. Our,
our é nosso e their, deles ou delas. Tá legal? E aí depois a gente tem também aqui no nosso último tópico de gramática, os demonstrativos, não é? This is the United States. Ok? These are some countries. That is the United Kingdom. And those are the countries that speak English. Certo? Então a gente vai ter this para este, esta, isto. These para estes ou estas. That para aquilo, aquele, aquela. Ou those para aqueles ou aquelas. Tá bom? Então, esses são os demonstrativos que a gente tem. E essa é a primeira parte de conteúdo maciço que nós temos da nossa aula de inglês da primeira série. Certo? Tem muita coisa para rever, tem muito exercício para ser feito. Tá bom? Agora, no nosso ambiente virtual, a gente se fala, a gente começa a trabalhar, não é? Com o nosso livro didático e os exercícios. Galerinha, agora é com vocês. See you there. See you, bye bye.